Alô, alô, boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos queridos. Estamos aqui começando uma transmissão. Opa, vamos ver aqui, fazer um teste, né? Inicial, como sempre. Boa noite a todos os amados irmãos nessa transmissão nesse sábado. É uma transmissão antecipada da coinonia do domingo, né? Hoje estamos aqui numa transmissão antecipada nesse dia, opa, nesse dia 10 de junho de 2017, estamos fazendo uma transmissão antecipada da coinonia de amanhã, dia 11. Tenho orado muito ao Senhor junto com os irmãos, a gente tem orado e pedindo a Ele que nos abençoe, né? Pedindo ao Senhor que nos abençoe. Saudamos os irmãos queridos, né, que estão junto com a gente, sempre procurando nessa de mesma sintonia, né, nessa mesma sintonia, estar conectado com o Senhor e entre nós como povo do Senhor. E pedimos a Deus que nos abençoe aqui nessa palavra, que nos abençoe nessa transmissão antecipada da coinonia de amanhã, um pouco como aviso, né, alguns avisos assim sobre essa nossa caminhada, um pouco sobre algumas informações, vamos dizer assim, importantes do conteúdo todo que a gente tem falado e que possa servir para nós, possa servir para todos nós de uma reflexão, de um tempo de pensar sobre isso que nos ajude e nos prepare para estar ouvindo essas palavras que vêm do Senhor, né? Pedimos que o Senhor nos ajude, nos abençoe e nós então possamos estar nos preparando, né, para isso, né? Alguns irmãos estão aqui juntos, a irmã Gemima está ali, a irmã Idamara, a irmã Nancy. Eu não sei, deixa-me ver, o som, a irmã está falando que está, olha, o som está bom aqui. Alô, alô, tudo está caminhando certo, talvez tenha algum problema. Aí, deixa-me ver aqui nessa parte. Alô, alô, vamos ver, eu não sei, toda essa parte do som parece estar bem aqui, né? Olha, queridos irmãos, nós estamos orando ao Senhor, querendo muito que nos abençoe o Senhor na jornada, na caminhada, que é uma revelação da parte dele mesmo, né? E quando nós estamos diante de Deus, é extremamente importante que a gente tenha temor no coração, esse temor que nasce da parte do Senhor, né, em nós. Deixe-me ver. Tá, acho que está bom. Olha, irmãos, deve ser algum problema local a questão do som, então, né? Local, assim, algum receptor, talvez tem que ver lá. Mas, queridos, Deus nos fortaleça, nos abençoe nessa compreensão, Ele nos sensibilize nessa compreensão
da dimensão, do significado dele mesmo, né? Então, quando nós falamos muito em revelação, nós estamos falando diretamente do Senhor, né? Não é nada além do Senhor, não é nada fora do Senhor. A revelação é o próprio Senhor, né? Então, isso de fato cria uma dimensão, né, que nós precisamos estar envolvidos nela por ter o Senhor se chamado a si mesmo de eu sou, né? Então, quando o Senhor se nomeia e ele revela que ele é o eu sou, nós estamos impactados com isso, somos impactados com essa grandeza dessa afirmação. Isto é, anula tudo mais. Tudo mais. Não é à toa que lá em primeiro livro de João, lá no finalzinho, perto de Apocalipse, né, bem no finalzinho, João termina a sua carta afirmando da grande revelação de Deus, falando de Deus o tempo inteiro, do Deus eterno, e define até nessa carta como Deus, seu atributo nele mesmo é amor, né? É amor. O Deus é amor. E tão de tamanha grandeza que o amor é, que ele é Deus. Tamanha grandeza que Deus é, que ele é amor. Não há como dividir isso, não há como mutilar essa questão. Termina então João, 1 João 5, afirmando: filhinhos, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Quer dizer, tomem muito cuidado com a idolatria. A idolatria, para muita gente, pode ser definida como um objeto num altar, uma estátua, ou um objeto qualquer sendo adorado, sendo reverenciado, ou seja lá da forma que for, servido, amado, adorado, assim, né? Como tal. Mas a idolatria, ela é definida também, ela é definida principalmente por Deus, quando é tudo aquilo que não é ele, no sentido em que somente ele é. Então isso é um impacto muito grande dentro da experiência humana, irmãos. É um impacto muito grande, porque nós somos feitos à imagem e semelhança do Senhor e vivemos num ambiente, numa dimensão em que estamos acostumados a definir todas as coisas. E ao nomear as coisas, que inclusive é um dom de Deus dar capacidade a nós de nomearmos, ao nomear, a palavra nomear vem de nomos, né? De estar legalizando as coisas. Foi dado a nós a capacidade de legalizar as coisas, né? Então, não banalizar e nem idolatrar, mas nós legalizamos as coisas. Então, nós estamos. O problema humano é que ele transformou a nomeação em idolação, vamos dizer assim, né? A idolação. Então, a pessoa passa a, a dar uma dimensão maior, mais elevada do que a coisa é, né? Então, Deus, ao se revelar, né, exatamente a avareza, é a idolatria, porque ela causa exatamente essa conexão, essa conjugação do ser com a coisa, né? Então, a gente tem o Senhor, quando ele se revela na sua dimensão de revelação, ele afirma o tetragrama hebraico, né, daquelas 4 consoantes que é traduzida por aquele que é, né? Aquele que é inominável, aquele que não é possível ser nomeado, aquele que não é possível ser imaginado.
e aquele de quem nós não podemos tratar em vão. Quer dizer, não, está descrito em Êxodo que não deve o povo do Senhor tomar o nome de Deus em vão, quer dizer, a pessoa de Deus não pode ser tratada de forma diferente da pessoa de Deus. Se ele for tratado de uma outra maneira, imediatamente o deslocamento da tua pessoa para fora da realidade da relação. Então você se tornou um idólatra. Então o eu sou, o eterno eu sou, nós temos que estar preparados sempre a perceber essa dimensão da revelação, porque quando ele é, e a partir disso então, todas as coisas demais foram geradas e são geridas por ele, né? Então nada pode ocupar esse lugar, nada nem ninguém, né? Nenhuma pessoa, nenhuma denominação, não existe na verdade, não é para existir. O que é para existir em termos de realidade criada, o Senhor criou. Aquilo que nós vamos lidar com a inteligência que o Senhor nos deu, deve estar dentro das categorias que o Senhor criou, deve estar dentro daquelas categorias que são colocadas como coisas, como objetos a serem trabalhados pela humanidade dentro da vontade de Deus. Aquilo que Deus não fez, nós, com a nossa habilidade de lidar com todas as coisas, com a inteligência que nos foi dada, não podemos gerar nada a parte daquilo que foi criado pelo Senhor. Não podemos, não devemos, não é para ser assim. Então, o caminhar, a história, quando nos foi dada, o espaço e o tempo, quando nos foi dado, e nós vivermos dentro disso, né? Foi colocado a nossa vida dentro disso, é para andarmos dentro de uma dimensão de obediência, né? Dentro de uma dimensão de grandeza tal, em que nós nos habilitados por Deus, guardados por Deus, vamos percorrer o espaço, o tempo e a história naquela vontade que deve ser exercida por Deus em nós para ser construído aquilo que o Senhor quer construir. Aquele reino, como diz o Senhor, que nós vamos reinar com Ele, os que são de fato dele e que não aceitam outro tipo de reino e de império e de domínio nenhuma denominação, nenhum tipo de religião, nenhum tipo de cristianismo, né? Esse é um ponto, talvez, que mais seja extremo na mente, né, dos cristãos hoje em dia, é estar sendo liberto dessas amarras denominacionais, dessas amarras igrejescas, desses conteúdos criados pelo homem e que não foram jamais gerados por Deus. Nós estamos acostumados a pensar dentro dessa dimensão cronológica do tempo, do espaço, da história, das coisas finitas, das coisas mensuráveis, palpáveis, tocáveis, e que se transformam, então, nessa dimensão que quando tomam o lugar de Deus, eles, de fato, assumem a posição de divindades, então, de uma idolatria. Então, denominações são gerações idolátricas. Igrejas são gerações idolátricas. Qualquer teologia que não esteja, que não seja o próprio Deus, é idolátrica, né? Então nós vemos hoje em dia o caminho da idolatria teológica, que é o refúgio dos filósofos, em última análise,
porque a filosofia simplesmente gerou a mentalidade, vamos dizer assim, a mentalidade absolutamente estática. Na filosofia gerou o estático, a impossibilidade de ir para qualquer lugar. Percorreu e percorre, tenta percorrer até onde a mente pode alcançar. Como a mente é finita, como a mente é limitada, ela então se tornou estática na medida da mente. Uma vez alguns, tendo percebido isso, se tornaram teólogos, correram para a teologia. Então as teologias tomaram uma forma de filosofia da teologia, ou teologia da filosofia, gerando uma nova modalidade de idolatria. Então todas as vertentes teológicas são vertentes idolátricas. Né? Nós precisamos ter uma atenção muito especial nessa questão, o povo de Deus, porque dentro desse âmbito, desses âmbitos todos, caminham milhares e milhões de cristãos e não experimentam o comando e a voz e a direção do Senhor. Esse aspecto é talvez o mais triste, o mais hediondo, o mais lamentável que a gente vê nos dias de hoje, nos dias dessa história cristã, né, que se escreve a partir dos próprios elementos humanos, esse absurdo, esse abuso. Né? Resistir à revelação do Senhor, né, é outra grande catástrofe que há, é essa resistência dos cristãos em relação à revelação do Senhor. Então, as pessoas se mantêm na sua própria posição, né, dentro daquilo que eles são, e resistem à nova consciência, né, resistem é, à nova personalidade que bate à porta da nossa vida e tenta nos mostrar por revelação que Ele é o eu sou. A revelação de Deus é Ele nos tirando das nossas idolatrias, da idolatria teológica, da idolatria de Deus, da idolatria de Jesus, da idolatria da Bíblia, da idolatria das igrejas, da idolatria das denominações, e que as pessoas não querem sair e não vão sair. Os cristãos estão tão fechados e tão acorrentados na idolatria desses elementos, que mesmo eles sabendo, estando diante da palavra de Deus, que para eles são bíblias apenas, né, não vai representar a revelação do Senhor ao seu coração. Ele é capaz de ler a Bíblia, mas não ser alcançado pela revelação do Senhor, que está na Bíblia, né? Que é a palavra do Senhor, que alcança, que impacta o ser humano numa tal dimensão que vai mostrar a ele que tudo aquilo que ele não serve. Tudo aquilo que ele calcula em termos de eternidade, de Deus, em termos da grandeza do Deus, não é. Nessa dimensão não é. Porque somente um é chamado de eu sou. Eu sou, amados irmãos, é a condição da realidade do Deus eterno. Nessa grandeza, ele nos chama a estar nele também, a viver por meio dele e para ele, seguindo não na formação de constituições ou elementos terrenos por nossa parte administrados para manter aquilo que ele não pode manter por algum motivo, né? Ou aquilo que ele quis que existisse para que de fato junto com ele pudesse fazer claro ao coração humano aquilo que ele é. Ele não precisa disso. Por isso existe a revelação, o impacto da revelação, o impacto apocalíptico. Isso que é Apocalipse.
Apocalipse é a luz que brilha de Deus, a luz que ilumina. Você é levado a essa luz, acontece essa impactação em ti, como nós estávamos vendo na quinta-feira, a impactação que aconteceu com Jó, né? A impactação em Jó. Então, o Apocalipse de Jó. Então, a gente tem a pessoa de Jó como o primeiro momento, né, da, da, da caminhada com Deus, com um registrado ali, registrado, né? Então, quando Deus vai ouvindo o que Jó, e vai vendo o que Jó está vivendo, lá até chegar ao capítulo 38 do livro de Jó. No capítulo 38, 39, 40, 41, a gente tem o começo das falas de Deus. Então, muitas pessoas estudam o livro de Jó, mas eles não estão querendo saber dessa impactação, desse apocalipse. Né? Mas Jó, ali está registrado o que aconteceu com Jó e o que deve acontecer com todos nós. Nessa questão toda que a gente está sempre comentando, tentando nos permitir essa nova consciência, essa presença do Espírito Santo, né, que abre o nosso horizonte de vida para o horizonte eterno, o horizonte do eterno, da vida que há em Deus, desse eu sou, da pessoa de Jesus Cristo, que impacta em nós de tal forma que gera uma nova vida. Cristo gera uma nova vida. Ele gera uma nova criação a partir dele mesmo. Todas essas realidades do Deus eterno são reveladas ao ser humano e, por incrível que pareça, mesmo diante da revelação, quando salvos, uma quantidade imensa de cristãos, verdadeiramente cristãos, salvos pela misericórdia e graça do Senhor, né? Se mantém num estado muito estranho, muito esquisito, que não era para acontecer. Porque ao invés deles continuarem seguindo no Senhor e na força do seu poder, e na condição de filhos de Deus, né, na condição de pessoas de Deus, como quem anda com o Senhor, né, eles se mantêm, eles se agregaram a determinados elementos formados pelo ser humano, na cópia deslavada, né, na cópia de um crime, né, 171, de um crime terrível, de copia e cola, que o diabo acaba fazendo sobre a história, né, de conduzir os cristãos a artifícios de corporações, artifícios corporativos, que aí é fácil, denomina isso de igreja, usando uma nomenclatura bíblica equivocada, erradamente colocada, né? E o povo não tendo, a nossa teologia é muito fraca, né? Uma teologia muito, muito rasa, ela não se aprofunda, ela não tem profundidade no ser também. Então ela não vai, quer dizer, todo o aparato teológico que hoje é passado para o cristão, ele sofre um tipo de censura extremamente absurda pelas denominações, porque não pode ser ensinado, não pode haver uma afinação com a palavra de Deus nessa dimensão, porque se a afinação for feita, não vai sobrar nada, vai sobrar só o eu sou. Não, evidente que é maravilhoso isso, né? Mas as pessoas não vão saber o que fazer, como perguntaram outro dia para um irmão lá em São Paulo. À luz dessa verdade, à luz da verdade, né? À luz da verdade revelada na Escritura, o que vão fazer com todas as construções
chamadas templos cristãos, o que vão fazer com todas as construções dos escritórios denominacionais, o que farão com isso? Quer dizer, nos lembra muito aquele momento de Israel, quando eles não eram para se casar com as pessoas de outras nações, e eles se casaram, e chegou o momento que Deus diz: a partir de agora acabou. Vocês vão ter que ir para um lado e aquelas pessoas para o outro lado. E foi um choro, um sofrimento, um absurdo, né? E o pessoal perguntava: mas por que Deus permite isso? Até hoje muita gente pergunta: por que Deus permite isso? Não, não foi Deus que permitiu isso. Isso foi a dureza do coração das pessoas que fizeram isso. Então eles sofreram as consequências não de Deus, deles mesmos, né? Então, quer dizer, o aparato construído pela humanidade, pelos cristãos até, ele não tem nada a ver com Deus. Não existe isso na verdade, não existe isso na revelação. Existe só entre aspas, né? O Senhor, só o eu sou. Senão não seria eu sou, seria nós somos. Qual é o teu nome? Moisés, vai lá e fala para o pessoal do Egito que nós somos. Né? Quer dizer, você eu sou, o Israel será também, as igrejas serão também, tudo é, tudo é. As denominações, os credos, as teologias. Né? Agora há pouco conversávamos aqui com algumas pessoas bastante incomodadas, bastante atribuladas, agoniadas até, porque cada um tem uma crença. Então eles estavam dizendo assim: mas então, professor, como é que é possível, no meio de todas essas teologias, qual é a certa? Então gerou a dúvida. Ninguém sabe, e na dúvida todo mundo preferiu dizer todos estão certos, quer dizer, já está errado na dúvida, e fica mais errado ainda em santificar a unidade na diversidade. É uma operação diabólica que se mantém, isso fica mantido, mais do que a verdade única e absoluta da palavra do Senhor. Então, a revelação do Senhor é o impacto da palavra do Senhor de tal forma para que nós não sejamos idólatras, avarentos de denominação, avarentos da igreja, avarentos de Bíblia, avarentos de Jesus, mas não do Jesus autêntico, do Jesus gerado pela mente do ser humano e que gerou todo o aparato que não é bíblico. Foi o que aconteceu com Jó, como nós estamos pensando aqui juntos. Jó, lá a partir do capítulo 41, quando Deus terminou de falar com Jó, lá no capítulo 42 de Jó, então, ele apresenta a seguinte palavra, testemunho, né, que fica registrado aqui. Ele diz assim: Jó disse depois que Deus falou com ele, que houve a revelação, que houve a grandeza no seu coração, da percepção, houve o impacto, houve essa abertura dos olhos, que diz o Salmo 119, 18, né? Senhor, desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Quer dizer, daquilo tudo que tu és, somente tu. Tu, somente tu. Não existe Israel, não existe judeus, hebreus, igreja, escravo, servo, livre. Não existe denominação, não existe nada. Existe o Senhor, que é eu sou, nessa dimensão que um povo é chamado para ser dele, por meio dele e para ele. Né? Então, a construção que foi feita em volta, no entorno dos cristãos, conduziram a maioria dos cristãos para esses currais construídos pelo homem, com nomenclaturas bíblicas e que mantêm os homens cristãos, as mulheres, as crianças, todos ali cativos, escravos desses ambientes que não tem nada a ver com o que o Senhor é, com aquilo que ele conduz e continua construindo na vida dos seus, que nós somos chamados de o templo do Senhor, o santuário do Senhor, o povo santo do Senhor,
o povo que é o corpo de Cristo e que Cristo é suficientemente inteligente, suficientemente Deus para conduzir esse corpo. Ele não precisa de assembleias 50% mais um. Ele não precisa de aprovação de diretoria nenhuma. Ele não precisa de pastores que venham dizer o que tem que ser feito, o que não tem que ser feito. Ele não precisa de juntas missionárias. Deus é a junta missionária por excelência. Ele é que nos juntou nele e nos faz nele seu corpo, que ele faz caminhar sobre a terra. Quanto perdidos estão os cristãos atolados dentro desses ambientes, ouvindo o tempo inteiro dezenas e centenas de tipos de metas e projetos humanos, simplesmente mesclados com a semântica sagrada e enganando mais ainda os cristãos. Aqui no livro de Jó, então, Jó faz a seguinte declaração após o Apocalipse em sua vida. Jó diz o seguinte, Jó diz assim: então respondeu Jó ao Senhor, bem sei que tudo podes. Claro, muita gente lê esse versículo, decora e fala a mesma coisa, né? Mas isso não é nesse ponto. Jó está dizendo agora que agora ele sabe que nenhum dos planos do Senhor pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Né? Na verdade, então, eu era aquele, disse Jó, né? Eu era aquele. Estava querendo saber mais do que Deus. Então diz assim, na verdade falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, porque de fato é assim. Nós que estamos acostumados a calcular tudo na dimensão do espaço, do tempo, da história, nós caímos na tentação de arquitetar tudo, de colocar tudo em metas, de fazer planos, de preparar os passos e os projetos, de construir, de ir para lá e para cá, fazer campanhas. Né? Então, na verdade, falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim. Quando o Apocalipse acontece, o Apocalipse real e verdadeiro, a revelação de Deus, acontece ao coração humano, ele vai ver, ele vai perceber que tudo aquilo que está sendo mostrado a ele, ele jamais ia conseguir alcançar. Nós jamais conseguiremos alcançar. A nossa caminhada é caminharmos como filhos, como servos do Senhor, em amor, no amor de Cristo, sendo a família de Deus que se reúne para celebrar Jesus Cristo, para continuar nos permitindo formar nele, por meio dele e para ele, em nosso caráter, em nosso ser profundo, sermos como Cristo é. E aí, então, ao caminhar, nós vamos viver nesse ambiente, reinando com Cristo, porque ele é que é o rei do reino. Reinando com Cristo, nesse milênio, outro ponto escatológico que Satanás trabalhou na cabeça dos cristãos para gerar uma confusão absurda, sendo que é uma revelação pura e simples do período último que nós estamos vivendo, é o último dia que estamos vivendo e que Cristo já reina com os seus que são fiéis a Ele, nessa dimensão em que são impactados apocalipticamente, na dimensão que só Cristo é o Rei e que nós somos o povo que reina com Ele, vivendo nesse reino em que Ele é o Rei. Nenhum pastor é rei, nenhum pastor pode se apresentar como aquele que sabe alguma coisa. O que nós sabemos, o que sabemos é de Cristo, é Ele que está em Sua palavra, que se revela a nós todos, e que nós somos então o povo profético, como corpo de Cristo. Cristo não é um cabeça esquizofrênica. Cristo não é um cabeça paraplégico de um corpo, uma cabeça paraplégica num corpo que se move. Quer dizer, é um absurdo, é uma aberração, não existe isso. Quer dizer, todas as denominações dizem, não, Cristo é o cabeça, mas quem manda é a denominação.
Tanto é quem manda são as denominações e as igrejas, que ai de quem for lá pôr a mão naquilo ali, né? Ai de quem for lá pôr a mão numa assembleia de uma igreja, né? Numa liderança de bispos, pastores e querubins e serafins e herodianos e saduceus e tudo mais que possa aparecer por aí, né? Então Jó ele está dizendo o seguinte assim: coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Que bênção, amados, que bênção. Nós queremos, de fato, aprender com o Senhor, né? Quando ele diz assim, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. O Apocalipse é isso. O Apocalipse é isso. Quantos cristãos numa condição de engano, né, caminham nas suas próprias interpretações. O Apocalipse é quando, de fato, produz em nós a ida para o pó. Quer dizer, o pó significa aquele humus, o humus de humanidade que está de fato e finalmente nas mãos do Senhor, do Eu Sou, em que Ele molda a nossa vida. Eu me arrependo no pó, significa agora eu fui colocado no meu lugar, que é um lugar maravilhoso de se estar, que é nas mãos do Senhor que move o pó, que escreveu no pó, do chão, na areia, naquele caso da mulher adúltera. Jesus escrevendo no pó, na terra, em nós mesmos, escrevendo na vida daquela mulher, como quis escrever na vida de todos aqueles que estavam com as pedras nas mãos e que iriam apedrejá-la. Eles de fato soltaram as pedras, mas correram de Jesus, né? Muita gente pode manter uma posição assim, confrontada com a palavra, já de desarme, está desarmado, mas ele não vai para Jesus, ele permanece longe de Jesus. Mas o Senhor está chamando, e por incrível que pareça, nenhum daqueles legalistas, nenhum daqueles religiosos, daqueles perfeitos, eles, ao soltar as pedras que deveriam ir para Jesus, não estava nele sendo escrita a escrita de Deus. Mas naquela mulher que veio rastejando aos pés de Jesus, estava sendo escrita a escrita com o dedo de Jesus, bem na sua vida. E ela foi mudada. Houve um apocalipse na vida daquela mulher. Ela foi para o pó, como Jó fala aqui, né? Arrependida no pó, arrependido no pó. Caiu a última idolatria na vida de Jó, que era a idolatria de Deus, né? Quando ele fala que antes eu te conhecia só de ouvir. A maioria dos cristãos estão assim. Aquilo que eles ouvem é aquilo que eles imaginam e gera um Deus imaginário, a idolatria imaginária de Deus. É um Deus, é uma idolatria de Deus, do Deus imaginário, né? Então, o Apocalipse é um impacto tão grande que não sobra religião, não sobra denominação, não sobra lideranças esquisitíssimas. Ainda hoje, a gente tem lideranças absurdas com teologia tanto que sacralizam os vieses doutrinários, né? Quanto outras teologias absurdas que, se der tempo amanhã, vamos compartilhar um pouquinho. Então, queridos, essas palavras de preparação nesse sábado, para que a gente coloque o nosso coração, né, nossa vida na mão do Senhor, nas mãos do Senhor, né, coloquemos o nosso ser para pensar, para nos envolver com o Senhor, permitirmos que a sua revelação, de fato, impacte a nossa vida com o Apocalipse que impactou Jó, né? Que impactou João lá em Pátimos, né? Aquela mulher nas areias, no chão daquele templo lá, naquela ocasião, né?
E que aí então essa consciência santíssima do Senhor, do eu sou, né, esteja diante de nós. Moisés, quando foi achegando-se ao monte, o Senhor disse: Moisés, né, não pode ter nada entre nós. Tira até a sandália dos teus pés, né? Põe o pé no chão, fica na minha mão. Quer dizer, então, essas coisas que o Senhor está nos chamando a sermos o restante. De Apocalipse 12, 17, há, de fato, um restante que guarda os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus, né? E que vai reinar, está reinando com Cristo nesse último dia, nesse milênio, né? E que vai reinar com Ele, está reinando com Ele, por estar assim impactados, apocaliptizados, revelados ao seu coração, quem de fato Jesus, o Senhor, o eu sou, é, né? Então assim a gente caminha até o dia do Senhor. Então esse momento que nós tivemos aqui, irmãos queridos, é um momento que estava orando ao Senhor para que pudéssemos ter um pouco mais de tempo de pensar sobre essas palavras que o Senhor tem revelado a nós em Sua palavra, para que possamos estar orando, nos preparando para amanhã também estarmos juntos na coinonia do Senhor, né? E, e que essa realidade toda sensorial que a gente faz parte, ela esteja no lugar dela, ela possa ser administrada do modo correto, né? Na nomeação de fato do que são. Né? Foi dado a nós nomear cada coisa. Então, a legitimidade delas, de fato, só pode ser alcançada quando nós estivermos absolutamente nas mãos do Senhor. E estando nas mãos do Senhor, o Senhor sendo Ele, o Senhor, o eu sou, todas as coisas com que lidamos serão de fato dentro da criação de Deus, daquilo que de fato é, não daquilo que nós criamos e inventamos, mas daquilo que de fato é. Nós vamos lidar com legitimidade, vamos legitimar, inclusive, tornar aquilo legítimo, bendito, né? Trabalhado com dignidade, com honra e que glorifica e louva ao Senhor. Né? Então, queridos, lá está o André também, né? Apareceu o André, a Letícia, a Samira, né, turminha? A irmã Gemima, Idamara, Nancy, né, todos os demais irmãos em toda parte. Hoje foi um tempo que passamos juntos para pensar em alguns conceitos ainda em relação a tudo que temos pensado, para procurar dar todos nós termos um ambiente ainda mais, vamos dizer assim, definido dentro daquilo tudo que a palavra do Senhor está revelando a nós, né? Sejamos nós impactados nessa grandeza do Senhor. Deus abençoe, queridos. Qualquer coisa, assistam novamente esse vídeo para poder pensar nesses conceitos. Nós todos vamos orando. E amanhã, pela misericórdia e graça do Senhor, vamos estar juntos às 7 horas na coinonia de domingo, né? Aqui juntos. Deus abençoe, queridos. Fiquem com Deus. Em nome de Jesus, um grande abraço a todos. Ok, queridos. Vou desligar aqui também. Deus abençoe, queridos irmãos que estão no site. Amanhã continuamos mais um pouco.